Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um culto. Eu quero saudar todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma noite de culto, uma noite de celebração ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo neste momento a abrir sua Bíblia no Salmo 85. Nós vamos ler juntos esse Salmo e refletir naquilo que a palavra nos diz. Salmo 85. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e nós vamos juntos ler a palavra do Senhor. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restaurastes a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobristes os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviastes. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti te regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais cairão em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também, Senhor, dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça será adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. A palavra do Senhor aqui é um salmo que você lê, a perícope diz: pede-se o perdão de Deus. Aqui é um salmo que muitos atribuem ao rei Davi, onde ele está como patriota, orando em favor da sua nação. Aqui o salmista pede a Deus que restaure a nação, que perdoe os pecados. E ele crê que a sua oração é ouvida, porque ele sabe que o mesmo Deus que corrige é um Deus também que restaura quando o seu povo se humilha, quando o seu povo diante dele se volta em oração, em arrependimento e para cumprir a sua vontade. Que nesta noite eu e você, como cristãos aqui na cidade de Cruzeiro, possamos orar ao Senhor, confessando os nossos pecados e pedindo que o Senhor nos ajude a obedecê-lo e a cumprir todos os seus propósitos, para que nós vejamos a restauração que vem dos céus sobre a nossa nação. Quero convidá-lo neste momento na sua casa a orar, confessando os seus pecados e reconhecendo a sua necessidade pelo Senhor. Vamos orar neste momento? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite que o Senhor nos concede. Se estamos aqui participando deste culto, é pelas tuas misericórdias, Pai. É porque teu amor e a tua bondade se renovaram sobre as nossas vidas. E é por isso que neste momento, humildemente, nos adentramos na sua presença e pedimos perdão por todos os nossos pecados. Reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pedimos ao Pai que o Senhor restaure a tua igreja, restaure a nossa cidade, a nossa nação. Pedimos ao Pai que o teu perdão seja derramado e, como lemos esse salmo, haja restauração da justiça, da paz, do amor, da retidão. Se conosco neste culto, Pai. Nesse tempo que iremos louvar ao Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, queremos interceder, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu quero convidar você a cantar conosco o hino 110A, que diz: crer e observar. Vamos cantar este hino e após o hino nós iremos
a participar do momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos participar juntos deste tempo de adoração. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer observar tudo quanto ordenar, o fiel obedecer ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedecer ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedecer ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedecer ao que Cristo mandar. Boa noite, queridos de Cruzeiro, da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Nós estamos aqui nessa noite para louvarmos juntos ao Senhor, engrandecer o nome dEle. E nós vamos louvá-lo dizendo que nós queremos voltar à prática das primeiras obras, ao nosso primeiro amor, a termos aquela paixão pelo Senhor e o desejo por sua presença. Amém? Nós vamos cantar isso nesse momento agora. Inicie em mim uma nova obra de amor, renova dentro em mim o meu primeiro amor, pois quero desejar-te mais, desejo ansiar-te por inteiro. Ajuda-me, Senhor, pois tão frágil e perfeito é meu amor. Inicie em mim uma nova hora de amor, renova dentro em mim o
transforma-me. Quero amar-te bem mais que a mim mesmo e levar esse amor. Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos agora começando nosso momento de intercessão. Quero ler um texto lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse é um texto muito legal, porque ele mostra pra gente que a oração ela é poderosa, não porque nós oramos, mas para quem nós oramos, né? O Senhor, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para proteger, para abençoar, para nos perdoar, Ele é poderoso para todas as coisas que a gente precisa. E nesse momento a gente quer incentivar você a orar aí na sua casa, não só agora nesse momento de culto, mas durante todos os dias da semana. A oração é um desafio, mas ela é um ato muito simples e é um ato que ela gera efeitos muito grandes. Então, assim, é de graça fazer uma oração, mas o que ela produz, nenhum dinheiro pode comprar. Então, nesse momento nós vamos orar pelos pedidos da nossa igreja, orar pelos missionários, orar pelos irmãos enfermos. E eu convido você agora a se concentrar nesse momento também e fazer essa oração na sua casa. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Agradeço pelo culto, porque nós podemos acompanhar esse momento de culto na nossa casa. Agradeço pelo pastor, pela família dele, pela nossa igreja, Pai. Peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão com dificuldades em casa, talvez sozinhos também, Senhor, que o Senhor abençoe cada um desses irmãos e nos ajude também a ajudá-los de alguma forma, Pai. Mostre-nos aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda e nós não estamos percebendo, Senhor. Peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos missionários que têm dedicado sua vida para a obra do Senhor no campo, Pai, em atividade mesmo, Senhor. Abençoe cada um deles, Pai. Sustenta os seus filhos, Senhor, e guarda-os também de qualquer doença, de qualquer enfermidade, Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando a nossa igreja nesse momento difícil, Senhor. Agradeço porque o Senhor tem feito isso e peço que o Senhor continue abençoando cada um de nós, Senhor, e nos dando a esperança de que amanhã vai ser muito melhor. Amanhã a gente vai estar aqui na sua igreja, encontrando os irmãos, podendo nos abraçar sem preocupação, Senhor. Nós confiamos nisso e nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer isso por nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor continue falando aos nossos corações durante esse culto e nos abençoando nessa semana que está iniciando, Pai. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Que acerta o alvo, eu quero ser.
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Do início. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém, amados irmãos? Vamos passar agora para o momento da palavra, o momento em que nós refletimos nas Escrituras e pedimos direção a Deus do que fazer, de como viver à luz das Escrituras. E para conversar hoje, amados, eu vou utilizar o tema Resultados de um Avivamento. É o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, Resultados de um Avivamento. E para falar sobre isso, nós vamos ler Neemias, capítulo 1. Nós vamos ver os 11 primeiros versos. Vamos refletir sobre a palavra de Deus nessa noite e vamos compreender um pouquinho aquilo que Deus tem para cada um de nós nesta noite de culto. Quero convidar você na sua casa a abrir sua Bíblia, para que a gente possa junto fazer essa leitura bíblica. A palavra do Senhor assim nos diz. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, e com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amados irmãos, nós vamos estar neste momento tendo uma palavra de oração ao nosso Senhor Jesus. Pai amado e Pai querido, nós te louvamos por esta noite de culto, pela palavra que foi lida e por este tema que iremos conversar nesta noite, Pai. Rogamos a Ti, Pai, que perdoe os nossos pecados e que Teu Santo Espírito, que é o autor das Escrituras, ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para que nos voltemos à palavra, para que nos voltemos à Sua vontade, ao Teu querer. E que juntos nessa noite possamos ouvir de Ti, possamos ser inspirados pela Tua palavra a viver como o Senhor espera de cada um de nós. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Amados irmãos, nós vamos trabalhar sobre o tema avivamento hoje. E quando nós falamos avivamento, muito se imagina. Alguns pensam que avivamento é algo que acontece de forma que muda-se completamente as estruturas da igreja, no sentido litúrgico, no sentido de gritos, de brados. Avivamento não é isso. Quando nós falamos em avivamento, a palavra avivamento, que nós encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento, significa preservar, manter vivo, purificar, corrigir, reacender uma chama que se apaga aos poucos. Avivamento, amados irmãos, é a forma que Deus usa para corrigir algo que está errado. Sempre nos relatos bíblicos você vai encontrar a ideia de avivamento, a palavra avivamento, como uma referência quando Deus desperta o coração do povo para mudar uma situação, para corrigir um erro, para tirar a escória, para mudar as coisas que estão impedindo que a vontade de Deus se cumpra na vida do seu povo. A palavra avivamento e as suas variantes nós encontramos no Antigo Testamento 250 vezes e no Novo Testamento 7 vezes apenas. E quando alguns questionam por que no Novo Testamento ela aparece tão poucas vezes, nós cremos e temos a ideia, amados, que o motivo é que a espiritualidade que os irmãos da igreja primitiva viveram foi uma espiritualidade significativa, onde o Espírito Santo atuou positivamente na vida dos cristãos, na pregação do Evangelho, no dispor-se de si mesmo, no estar juntos uns com os outros, e ali o Evangelho se espalha de uma forma especial. Todavia, vários textos do Novo Testamento apontam a ideia de uma ação sobrenatural de Deus avivando o seu povo e fazendo que o reino de Deus se espalhasse por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vemos aí no Antigo Testamento, então, amados, que muitas vezes a necessidade
onde o povo de Deus deixa o Senhor e se volta para outros ídolos e outros deuses, e então a necessidade de haver um avivamento, um reavivar, um reacender de uma espiritualidade. Antes que a gente comece a falar a partir desse texto sobre os resultados de um avivamento, é importante que a gente pontue aqui, amados, o que não é um avivamento, o que não significa o avivamento hoje. E para isso eu gostaria aqui de citar o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro Avivamento Urgente, onde ele fala 7 coisas. Eu quero pontuar rapidamente aqui do que não é um avivamento. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Não é a igreja que decide que vai ser uma igreja avivada. Não é a igreja que faz um programa e de repente ela começa a ser uma igreja avivada. O avivamento parte de Deus para com o seu povo, quando Deus transforma o coração do povo para a sua vontade. Em segundo lugar, o reverendo Hernandes afirma que avivamento não é mudança doutrinária. Ao contrário do que muitos pensam, que avivamento é de pensar assim: não, eu sou uma pessoa avivada e eu não sou teórico, não sou uma pessoa que preocupa com teologia, eu quero avivamento. A história da igreja, a Bíblia mostra que em todos os processos de avivamento, a doutrina nunca foi abandonada, nunca foi abandonado o pensar, nunca foi abandonado a sã doutrina. Terceiro lugar, avivamento não é mudança litúrgica, onde alguns acham que pela igreja ter um louvor mais agitado, uma música mais contemporânea, essa igreja é mais avivada, porque dá liberdade para que as pessoas façam o que quer. Avivamento não tem a ver com mudança litúrgica. Aliás, é um avivamento real que transforma o nosso culto a Deus, independente se seja um culto mais contemporâneo, um culto mais tradicional. Em quarto lugar, avivamento não é ênfase carismática unilateral. O que significa isso? É uma ênfase exacerbada nos dons espirituais. Não significa que onde há muitas curas, milagres, como as pessoas veem hoje, significa que essa igreja é mais avivada do que a que não tem. Avivamento não tem a ver com isso. Em quinto lugar, avivamento não é modismo. Não é uma moda que a igreja lança, não é um momento que se espera. Ela não é uma moda, ela é uma ação do Espírito Santo. Em sexto lugar, avivamento não é uma visão dicotomizada da vida. O que significa isso? Quando as pessoas começam a entrar em um ambiente de espiritualidade, amados, em que elas desconsideram a realidade. É como se a pessoa vivesse num mundo superior. É como se a pessoa vivesse num mundo onde ela está acima de todos. Então, para ela, o momento que ela está na igreja é um momento de profunda conexão com Deus. E quando sai da igreja, as pessoas são meio que diferentes dela. Ela é mais santa do que os outros. Em sétimo e último, avivamento não é campanha de evangelização. Pelo contrário, a evangelização está dentro do avivamento, porque ela é um resultado natural de um povo que realmente está buscando ao Senhor e fazendo a sua vontade. Reafirmamos aqui, amados, que avivamento é a forma que Deus usa para corrigir o que está errado. E Deus nos convida a fazermos parte do seu avivamento, porque o avivamento começa primeiramente com a igreja, ou seja, comigo, ou seja, com você. No texto que nós lemos de Neemias, nós encontramos um relato do Antigo Testamento, onde os escritores afirmam haver um processo de avivamento, onde há uma realidade muito complicada, e Deus desafia então Neemias, desperta o coração de Neemias para a reedificação dos muros. Se você voltar um pouco no texto que nós lemos aqui, os 4 primeiros versos, diz que Neemias foi até um lugar onde o rei estava tirando férias ali, e ele encontra com alguns irmãos de Judá e pergunta como está Jerusalém, aqueles que não foram levados para o cativeiro. E a notícia que nós temos no verso 3 é os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, eles estão em grande miséria e desprezo, os muros estão derrubados e as portas queimadas. 3 observações aqui. A ideia de miséria e desprezo é que este povo estava enfrentando uma grande miséria, uma grande onda de fome. Havia uma miséria muito grande. Em segundo lugar, o texto fala que os muros estavam derribados, estavam caídos.
E o que significa nesse contexto, amados, o muro está caído? Significa que a cidade está sem proteção. Era alvo constante de roubos, de pessoas que entravam na cidade e roubavam pouco que tinha ali ainda. E o texto ainda fala que as portas estavam queimadas. E o que significa isso? A Bíblia nos ensina, amados, que quando as portas é onde o juiz está ali para julgar. Ou seja, naquele lugar não havia mais justiça. Aqueles que não tinham condição não poderiam ser assistidos pela justiça. Então, a cidade de Jerusalém ali, quando Neemias pergunta, ele descobre que a cidade está passando por grande fome, uma grande miséria. Está sendo vítima de assaltos constantes de violência. E também não há justiça. Não há quem se volte para a verdadeira justiça, há apenas injustiça imperando e reinando naquele lugar. Diante disso, Deus leva o coração de Neemias a uma profunda convicção de necessidade de mudança. Neemias olha a situação, o caos que está instalado na sua nação. Olha o caos que está instalado na sua terra. E, aliás, detalhe, Neemias não havia nascido naquele lugar. Neemias não conhecia a sua terra. Neemias nasceu no cativeiro. Ele conhecia a sua terra, Jerusalém, por aquilo que os seus pais e avós diziam para ele. Mas ele tinha esse amor patriota. E ele, então, olhando aquela situação, o coração dele se volta para corrigir algo que está errado. Dr. Martin Lloyd-Jones define avivamento como é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento dos membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. O que o Dr. Mark Lloyd-Jones está dizendo aqui, amados, é que esse avivamento nasce no coração de pessoas que muitas vezes estão indiferentes com a realidade que enfrentam. Nós vivemos dias, amados, em que nós estamos passando por crises econômicas, pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo seus familiares e muitas vezes nós ligamos a televisão na nossa casa, vemos o noticiário e tudo aquilo não nos incomoda mais. A gente fica tão preocupado com a nossa própria vida, os nossos próprios afazeres, que a gente se esquece do porquê Deus nos salvou naquela cruz. Nós precisamos de um avivamento para reavivar o nosso coração e o nosso amor pelo Senhor e por sua obra. Nós não podemos olhar a situação que nós estamos vivendo hoje, amados, e não se incomodar, e não pensar seriamente se como cristão nós estamos de fato fazendo aquilo que Deus espera de mim e de você. Avivamento é necessário hoje para que nós possamos sair da condição de muitas vezes de acomodação para ver aquilo que Deus espera que eu e você faça. Nessa noite, amados, eu gostaria de trabalhar com vocês os resultados de um avivamento. Por que os resultados? Como nós sabemos se alguma coisa está certa ou errada? Pelos resultados que nós temos. Por exemplo, uma coisa bem simples. Se você tem um arroz queimado, você está ali naquele almoço, janta, um arroz queimado, significa que alguma coisa está errada. Se o resultado foi um arroz queimado, significa que faltou talvez atenção no tempo de cozinhamento, talvez você estava pensando em outra coisa ou não soube preparar aquilo. Ou seja, o resultado define o que nós estamos fazendo antes. Então hoje, nessa noite eu gostaria de falar sobre 4 resultados que o avivamento produz em nosso coração. E em cada resultado que eu for citando aqui, amados, eu gostaria que você, de forma muito honesta e sincera, se perguntasse se isso tem sido realidade na sua vida. Se isso tem acontecido na sua história, na sua fé cristã, na sua profissão de fé como um cristão, principalmente na cidade que nós estamos, no momento que nós estamos vivendo. Então eu quero convidar você a pensar seriamente isso. Então eu quero trazer hoje aqui, amados, 4 resultados que testificam um avivamento. Primeiro deles, primeiro resultado é que nós somos selados com angústia. Olha o que fala o verso 4 de Neemias,
1, que nós lemos hoje. Tendo ouvido estas palavras, que palavras? A situação que a sua cidade estava passando. Uma cidade que ele nem havia conhecido pessoalmente. Dos muros caídos, da injustiça, da miséria. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui, amados, se passam não somente algumas horas, mas dias. Quando Neemias escuta o que está acontecendo com Jerusalém, o seu coração se angustia. E aqui a angústia não é um estado de depressão, ou um estado que vem externamente, no sentido de que nós nos abatemos, mas é uma angústia em relação à situação que nós estamos vivendo. É olhar para aquele que está padecendo e pensar, meu Deus! É olhar para a situação da tua cidade e pensar, Deus, que situação nós estamos vivendo? Neemias, ao ouvir isso, ele se assenta. E a ideia aqui é como se ele estivesse realmente contrito diante do Senhor e chora. Ele não somente ora, mas também jejua perante o Senhor. Nós sabemos que neste contexto o jejum aqui é um sinal de humilhação. É quando o ser humano reconhece que não tem condição de fazer nada, mas busca diante de Deus uma mudança na realidade que está vivendo. Não é angústia no sentido de opressão, amados, mas no sentido de incomodar com a situação que o mundo e a igreja está vivenciando. Será que quando nós olhamos as notícias, nós estamos preocupados com o nosso arraial apenas? Com a nossa vida? Se nós vamos ser contaminados? Se nós vamos passar dificuldades financeiras? Ou nós estamos preocupados com a realidade, amados? Uma realidade em que hoje as pessoas não querem mais amar a Deus. Eu conversava com a Aline alguns dias atrás e nós falávamos sobre Mateus capítulo 24, onde Jesus fala que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Nós vemos hoje uma falta grande de respeito das pessoas nas mídias sociais, as pessoas se odiando por tão poucas coisas, as pessoas se matando no trânsito. Nós vemos uma falta de amor um pelo outro. E muitas vezes, como cristãos, isso não nos incomoda. Quantas vezes nós, como cristãos, oramos para que Deus transforme a vida das pessoas que estão nessa realidade? Ou será que muitas vezes, infelizmente, nós só estamos orando para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que o mal não advenha à nossa casa, ao nosso lar e amados? Não há nada de errado em orar por isso. Mas será que nós nos angustiamos, nós estamos realmente olhando a realidade da nação, da nossa cidade, pensando, Deus, faz algo pela minha cidade? Ou nós estamos preocupados com a decadência da cidade simplesmente para que eu e você não venhamos sofrer com a violência, com a miséria, com o desemprego? Percebam como sutilmente nós invertemos os valores. Nós nos preocupamos com a cidade, não porque queremos ver a cidade sendo alcançada pelo Evangelho, mas porque temos medo que a cidade ruim, a minha vida fique ruim. Você consegue perceber isso? Será que nós somos selados com a mesma angústia que Neemias é selado quando vê essa situação da sua cidade? Mais provavelmente eu vou falar isso, mas Neemias talvez não tinha nada que se preocupar com isso. A vida dele estava tranquila. Mas Neemias se preocupa. Angústia significa dor extrema e profunda, emoções que nos incomodam e trazem tristeza. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Nesse sentido, é uma tristeza que nos faz nos voltar para o Senhor, que nos faz desejar ansiosamente que pessoas se voltem para Deus. A primeira marca de um avivamento genuíno e real é quando a igreja começa a se preocupar com aquilo que está além da sua rua, além do seu quintal. Nós somos chamados pelo Senhor a nos preocuparmos pela situação que nós temos vivenciado. Lucas 19, dos versos 41 e 44, amados, relata que Jesus, ao olhar para Jerusalém, ele chora. Ele chora pela situação, pelo desvio moral, pelo abandono às Sagradas Escrituras.
Será que eu e você hoje, como cristãos, temos chorado pela nossa realidade? Faça de forma muito honesta essa pergunta. Você se incomoda com a realidade porque isso vai prejudicar a sua vida? Ou você se incomoda com a realidade porque de fato você olha pessoas se perdendo, pessoas se afastando do Senhor, pessoas sofrendo por não conhecerem a verdade que liberta, o nosso Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, o resultado de um avivamento é quando somos selados com a angústia. Em segundo lugar, o resultado de um avivamento é quando deixamos as áreas de conforto da nossa vida. Olha o que fala a parte B do último verso que nós lemos, o verso 11. Diz o seguinte: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Interessante que copeiro do rei era uma função de prestígio e influência na corte. Neemias ele tinha um emprego com alto risco, né? Porque ele que experimentava todas as coisas que o rei bebia ou comia. Então, se alguém fosse morrer, Neemias era o primeiro a morrer. Mas diante disso, a sua posição, seu cargo ali, era de grande prestígio. Ele tinha, digamos assim, um excelente salário, uma vida como funcionário público bem estabilizada, nada poderia incomodá-lo. Em outras palavras, ele estava muito bem estabilizado com a sua vida, com a sua rotina de trabalho, e ele não tinha nada a ver com uma cidade que ele mal conheceu e só ouvia por seus avós. Mas mesmo assim, quando Neemias pede que ele seja bem sucedido e ganhe mercê, ganhe benefício diante do rei, o que Neemias está pedindo, em outras palavras, que o rei o permitisse voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. Em outras palavras, amados, Neemias estava saindo da sua zona de conforto. Ele não tinha nenhum problema em relação àquilo, mas para Neemias, ficar naquela posição de tranquilidade era incômodo. Por isso Neemias, ele sai da sua área de conforto para ajudar um povo que precisava. A pergunta que eu faço hoje, amados, será que eu e você temos coragem de sair da zona de conforto que nós temos para servir o Senhor? Despertar da frieza espiritual que nós vivemos? Amados, quando a Bíblia fala que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, da nossa força, do nosso entendimento, nossa alma, você já parou para pensar o que significa amar o Senhor toda a sua força? Já pensou que muitas vezes na caminhada a gente vai se acomodando, vivendo essa tranquilidade da nossa vida e a gente começa sem perceber viver para a gente, para os nossos sonhos, para o nosso benefício, e a gente não tem coragem de sair da zona de conforto para servir ao Senhor. A história da igreja, ela tem tantos e tantos exemplos de homens e mulheres que abriram mão do seu conforto, que abriram mão da sua tranquilidade para fazer algo especial para Deus. Nós vivemos um tempo hoje, amados, em que as pessoas só querem ser servidas, em que a igreja se tornou apenas um lugar onde elas podem exigir o que elas querem e não querem, onde se sentem bem ou não se sentem bem. Mas servir é uma coisa que muitas vezes está fora da sua agenda. Porque às vezes servir para essa pessoa é apenas servir naquilo que ela se sente confortável em servir. Avivamento significa que nós saímos da zona de conforto. Nós deixamos a zona de segurança para servir ao Senhor. Infelizmente, amados, hoje nós queremos ser apenas acariciados, não queremos ser exortados. Nós queremos uma pregação que diga que tudo vai ficar bem para a gente, que tudo vai dar certo, mas não queremos ouvir uma pregação que diga é necessário que você se arrependa, que você saia da zona de conforto da sua vida. Pense no que Neemias está fazendo. Neemias vivia uma situação confortável, mas aquela situação para ele não podia estar acontecendo, tanto que ele vai diante do rei e pede, permita que eu volte para reconstruir os muros. Ele deixa o seu cargo de prestígio para fazer algo significativo para Deus. Amados irmãos,
Sair da zona de conforto significa assumir os riscos de servir ao Senhor. Amados, hoje nós temos uma igreja reformada, nós temos uma igreja presbiteriana, é porque um dia homens de Deus saíram da zona de conforto e enfrentaram até mesmo a dor da morte para que realidades acontecessem. Como, por exemplo, nós temos o caso de John Hus, pré-reformador, que foi queimado por causa da sua fé. E quando estava sendo queimado, ele disse que após 100 anos surgiria alguém que mudaria a história da igreja. E de fato, depois desse tempo, surge então a reforma protestante que nós temos. Nós temos também Jerônimo Savonarola, que foi queimado em praça pública por ordem do Papa. E as suas últimas palavras foram: o Senhor sofreu tanto por mim. Pré-reformadores que construíram legados, que não temeram a morte, que não se acomodaram nos seus cargos eclesiásticos, que não se acomodaram com a vida de lecionar, ensinar e falar uma coisinha ou outra, mas estavam dispostos a morrer pelo Senhor Jesus. Será que eu e você hoje estamos dispostos a deixar a zona de conforto da nossa vida para servir e honrar esse Deus que fez tudo pela gente? Esse Deus que morreu, ressuscitou e nos salvou? Nós precisamos, amados, repensar na nossa vida. Em primeiro lugar, avivamento significa que nós somos selados com angústia. Nós nos preocupamos com a realidade que está lá fora. Em segundo lugar, nós saímos das zonas de conforto da nossa vida. Em terceiro lugar, terceiro resultado de avivamento é uma intensa sede por Deus. Olha o que fala o verso 6, a primeira parte. Ele está orando e ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos. É a oração de Neemias para com Deus. E os teus olhos abertos para acudirdes a oração do teu servo. Que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Dia e noite aqui, amado, significa continuamente. Eu não me lembro certo, então eu não quero falar o tempo aqui para que eu não dê uma informação errada para vocês. Mas a expressão que Neemias usa, dia e noite, significa que a oração não foi apenas uma noite de vigília um dia. Foram dias que Neemias esteve em oração. Quanto mais Neemias olhava a realidade, mais ele buscava o Senhor intensamente, sabendo que somente Deus poderia transformar aquela realidade. Amados, quanto tempo nós temos orado incessantemente para que Deus avive, para que Deus transforme, para que Deus alcance os seus eleitos. Nós queremos ver a igreja cheia, nós queremos ver a igreja crescer, mas muitas vezes não dobramos os joelhos chorando, dizendo: muda a realidade de Cruzeiro. Alcança os perdidos, Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor se queremos ver um avivamento na nossa vida. Ele orou continuamente a palavra de Deus, porque quando você vê a oração que Neemias faz, nós não vamos repetir aqui a oração, mas eu convido você a orar, ler na sua casa o texto todo novamente, e você vai perceber que a oração de Neemias, dia e noite, continuamente, ele orou as Sagradas Escrituras. Ele chamou as promessas de misericórdia, reconhecendo que eles haviam falhado contra Deus. Ele cita o teu servo Moisés, os estatutos, os juízos. Neemias ora intensamente a Deus uma oração bíblica. Uma oração que está nas Sagradas Escrituras prova que, mais uma vez, avivamento não é abandonar as Sagradas Escrituras. Não é viver pelo achismo, por aquilo que se sente, mas é viver por aquilo que a Escritura diz. E isso queimando o nosso coração. Davi disse no Salmo 42, nos versos 1 e 2: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Amados, uma das marcas do avivamento é quando a igreja busca incessantemente a Deus em oração. Nós temos hoje os irmãos da Coreia do Sul, uma das maiores igrejas presbiterianas do mundo, irmãos que passaram depois da Segunda Guerra Mundial por um cenário muito grande de miséria. E hoje é uma
uma cidade reconstruída, uma igreja forte, uma igreja que realmente planta muitas novas igrejas e alcança milhares e milhares de pessoas para o Senhor. Mas há 1 ano e meio atrás eu estive num congresso na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e nós fomos ministrados por alguns irmãos da Coreia. E uma das irmãs da Coreia relatou o seguinte para a gente: o que mudou a história da nação, da Coreia do Sul, o que mudou a história da igreja após a Segunda Guerra Mundial, foi os irmãos com o joelho no chão, clamando ao Senhor e orando dia e noite. A oração, a busca por Deus em oração, o clamor a Deus, restaurou uma nação e fortaleceu uma igreja, hoje uma das maiores igrejas do mundo. Mas nós brasileiros, infelizmente, somos acomodados. Nós vamos meio porque deixa a vida nos levar. A gente vai pelo movimento. Oração só o necessário, porque nossa vida é muito corrida. Um dos resultados do avivamento é ter intensa sede por Deus. E essa sede é orar a Deus, é buscar a Deus incessantemente. O pastor Adevanir Ferreira diz o seguinte: em tempos de avivamento, a igreja passa a ter mais sede por Deus do que pelas coisas que Ele pode dar. Empenha-se totalmente na busca da intimidade e comunhão com Deus, não se contentando com as bênçãos, mas desejando ansiosamente o próprio Deus. Ou seja, nós deixamos de nos preocupar com aquilo que Deus pode nos dar e nós queremos um relacionamento com Deus sabendo que somente Deus pode mudar. Será que eu e você temos tido sede pelo Senhor? Temos desejado orar incessantemente para que haja uma transformação, para que Deus opere aquilo que for necessário para chamar aqueles que Ele escolheu. Sede por Deus. É um tempo de voltarmos a buscar ao Senhor por meio da oração e da palavra. Assim como Lutero dizia, a oração é o oxigênio do cristianismo. É vital na nossa vida. Reformadores que fizeram histórias extraordinárias eram homens de oração. Muitas vezes achamos que a reforma tem a ver só com um movimento teológico. Mas antes mesmo da reforma, nós vemos esses homens buscando a Deus incessantemente em oração. E essa oração muda as suas vidas e muda a realidade que eles estavam vivendo. Nós precisamos ter sede de Deus, buscar ao Senhor todo o coração, toda a alma e todo o nosso entendimento. Amados, os resultados do avivamento são angústia, selados com angústia, quando nós somos realmente incomodados com a situação que nós estamos vivendo. Tem a ver também, amados, não só por estar incomodado, mas deixar as zonas de conforto. Onde nós deixamos essas zonas de conforto para buscar aquilo que Deus espera de nós, deixamos essa situação de estar acomodados no sofá de nossas casas para sair e fazer conhecido o reino de Deus. Em terceiro, intensa sede por Deus. Mas eu quero falar também um quarto ponto, e aqui lembrando do meu amigo, o pastor Helder, que semana falou que os prestantes só pregam em 3 pontos, tá vendo? Nós pregamos também em 4 pontos, tá bom? Então esse quarto ponto é uma homenagem ao Senhor, meu amigo. O quarto ponto dessa ministração, amor pelas vidas, amor pelos perdidos. Olha o que fala o verso 6, a parte B, e o verso 7. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardados os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Um detalhe importante aqui, se Neemias nasceu no cativeiro, por que ele diz que ele também é culpado pela situação? Falou para perceber? Ele fala aqui, os quais temos cometido, ele se inclui contra ti. Ele fala, eu e a casa de meu pai temos pecado. Sabe o que significa isso? Ele assume a responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Isso é um ato de amor. É quando você está disposto a sofrer com aquele que você ama. Da mesma forma, Neemias aqui tem amor pelas vidas que estavam lá. Mesmo que ele não tenha passado pelo aquilo que levou ao cativeiro, Neemias se sente responsável. Ele se importa com as vidas que estão naquela cidade.
Ele ama as vidas que estão naquela cidade. Um dos maiores resultados do avivamento é um despertar para a proclamação. Proclamação que nasce do reconhecimento dessa condição e amor de Deus. Quando nós olhamos para perceber, nós percebemos que nós somos tão iguais quanto essa geração. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos voltar ao Senhor para que haja a pregação do Evangelho. Quando você lê Atos capítulo 2, os versos 1 a 38, quando o avivamento, o Espírito Santo vem sobre a igreja, o que Pedro faz? Pedro prega a palavra. O que a igreja faz? A igreja prega a palavra. A igreja se importa com as pessoas. Ela quer fazer conhecido o nome de Deus para que os eleitos se tornem manifestos. Mais do que isso, é um amor pelas vidas, é um amor pelas almas. Será que eu e você, como cristãos amados, temos nos importado com as pessoas que estão ao nosso redor? Temos amado os nossos vizinhos? Temos amado as pessoas que estão sofrendo? Perceba, com os 4 pontos que eu citei aqui hoje, todos são arraigados uns dos outros. Ser selado com angústia é se importar com o que está acontecendo. Sair da zona de conforto é deixar o seu arraial, o seu quintal, para trabalhar fora dali. É buscar a Deus sabendo que não é pela nossa força, não é pelo que nós fazemos, mas pela ação do Espírito Santo na vida do homem, convencendo dos seus pecados. Mas acima de tudo é se importar com o outro. É se importar em saber que talvez o meu vizinho não conheça a Cristo. Nós não podemos nos omitir, amados, na pregação do Evangelho. Nós não sabemos quem será salvo e quem não será salvo, mas é nossa responsabilidade pregar a todos. É amar, é realmente ter amor pelos perdidos. Amados, infelizmente a igreja atual perdeu o amor pelos perdidos. A gente se gaba das nossas conquistas, mas não chora pelas nossas perdas. E nós estamos perdendo o amor pelos outros. Amados irmãos, eu quero encerrar esse ponto citando o que alguns homens de Deus ao longo da história falaram. João Calvino, reformador, diz o seguinte: não se pode levar o mundo a Cristo, leve Cristo ao mundo. John Knox, que foi o fundador da igreja presbiteriana na Escócia, não sei se você sabia disso, o nome presbiteriano vem por causa de John Knox. Sabe o que John Knox orava a Deus? Dizia: dá-me a Escócia, senão eu morro. Essa era a oração. Essa era a oração de joelhos que John Knox, fundador da igreja presbiteriana no mundo. E eu pergunto a você, como presbiteriano hoje, você ora como John Knox? Dá-me cruzeiro, eu morro? Ou você ora, dá-me tudo e que cruzeiro morra se for necessário? Qual é a oração que você tem feito? Nós que nos gabamos de ser presbiterianos, de nos firmarmos na igreja presbiteriana do Brasil, será que nós oramos como aquele que um dia começou o movimento presbiteriano no mundo? Quando nós lemos o Interfield, dizia: se não queres dar-me almas, retira-me a minha. Essa é a oração de alguns homens de Deus. Mateus Henry dizia: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. John Mackenzie dizia: ó Senhor, mande-me para o lugar mais escuro da terra. Brian Hyde dizia: ó Deus, dá-me almas ou morrerei. David Stone diz, na hora da sua morte, a única coisa que conseguiu dizer foi: ó Senhor, salva os pecadores, salva-os às centenas, salva-os aos milhares. David Brenner diz o seguinte: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra, envia-me aos selvagens habitantes das selvas, envia-me para longe de todo o conforto terrestre, envia mesmo para a morte, se for no teu serviço e para o progresso do teu reino. Em seu livro, ele escreveu: lutei pela colheita de almas,
multidão de pobres almas, lutei para ganhar cada alma. E isto, em muitos lugares, sentia tanta agonia, desde o nascente do sol até o anoitecer, que ficava molhado de suor por todo o corpo. Mas o meu querido Senhor suou sangue pelas pobres almas. Com grande ânsia, eu desejava ter mais compaixão. Percebo que esses homens que eu citei aqui, homens que pregaram o Evangelho, que honraram a cruz de Cristo, que honraram a salvação pela graça, as suas orações em angústias e lágrimas a Senhor, converte os pecadores, converte aqueles que precisam. Quantos de nós hoje cristãos temos orado assim? Quantos de nós temos nos importado com as pessoas? Quantos de nós temos saído da zona de conforto? Quantos de nós temos orado incessantemente e amado os perdidos? A gente é uma geração que fala de Jesus para uma pessoa, a pessoa não quer, você fala, então vai para o inferno, já que você não quer. A gente faz como se estivesse fazendo por obrigação. Nós precisamos realmente, amados, ter nosso coração queimado por vidas mais uma vez. Amor pelos perdidos. Assim, está na hora de nos avaliarmos a partir desses resultados. Será que eu e você, como cristãos, que professamos a fé em Cristo Jesus, temos amado ao Senhor? Temos sido selados pela angústia? Estamos deixando as áreas de conforto? Temos uma intensa sede por Deus? E temos amor pelas vidas, amor pelos perdidos? Será que esses 4 resultados que eu falei aqui nesta noite, amados, fazem parte da sua vida? Será que o seu coração como cristão tem queimado dessa forma? Que o Espírito Santo nos ajude nesta noite, amados, a voltarmos os nossos corações a Deus. A realmente termos angústia pela situação que nós estamos vivendo. A sair da zona de conforto, a orar ao Senhor, a buscar na Sua palavra e principalmente amar aquele que está perdido. Porque só assim nós realmente seremos uma igreja relevante, uma igreja que vive o verdadeiro avivamento. Eu quero encerrar essa ministração hoje contando uma história, para que nós possamos fechar a nossa mensagem desta noite. Conta-se que um grupo de estudantes visitou um ex-campo de concentração, se não me engano, onde estavam alguns aviões da Segunda Guerra Mundial. E eles entravam então naqueles aviões que estavam ali para a exposição. E eles viam todos os instrumentos de voo daquele avião. E uma coisa chamou a atenção de um dos estudantes, que ele via um pequeno relógio com um ponteiro e um ponto vermelho que estavam ali. E ele perguntando para aquele que estava, o instrutor que estava mostrando ali o equipamento, as aeronaves que foram usadas na Segunda Guerra Mundial, ele perguntou àquele oficial o que se tratava aquilo. Então o oficial explicou que ali, aquele ponto vermelho se chamava ponto de partida. E quando os aviões estavam em batalha, então o ponteiro apontava naquele ponto vermelho ali, significava que aquele avião teria apenas mais um pouco período de combustível para continuar na guerra. Então eles tinham que voltar, em meia batalha voltar, para reabastecer, para novamente voltar ao local da batalha. E aquele jovem estudante perguntou então ao oficial, eu imagino então que os pilotos que conseguiram, que essas naves estão aqui hoje, devem ser os melhores pilotos que houveram na Segunda Guerra Mundial, né? Que conseguiram voltar e continuar batalhando, né? Para surpresa daquele jovem, o oficial disse, não, meu jovem, os melhores pilotos que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial foram os pilotos que ultrapassaram o ponto de partida. Foram aqueles que deixaram tudo e continuaram na batalha até mesmo morrer. Muitos deles foram abatidos, muitos deles lutaram, mas como o combustível acabou, caíram e morreram. Os melhores pilotos são aqueles que ultrapassam o ponto de partida.
Eu quero que você imagine hoje em que ponto você está. Como cristão, você tem sido aquele que tem ultrapassado o ponto de partida, deixado o seu conforto, está disposto a morrer pelo Senhor, para que o nome de Cristo seja conhecido até os confins da terra. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta noite, para que nós possamos reavaliar e repensar o nosso cristianismo nesses dias que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Amado e bondoso Deus, nós louvamos ao Senhor por esta noite, em que nós estudamos aqui, em que nós conversamos sobre resultados de um avivamento, Pai. Ó Pai, eu clamo ao Senhor que avive a Tua igreja, aviva a Tua obra em nossos corações, que o Teu povo, que nós sejamos selados com angústia, que nós venhamos a nos importar com aquele que precisa, que nós venhamos deixar as zonas de conforto da nossa vida, que nós venhamos realmente buscar ao Senhor incessantemente em oração, por meio da Tua palavra, mas acima de tudo, que haja amor pelas vidas, amor por aqueles que se encontram perdidos, ó Pai. Que nós não venhamos a envergonhar o legado de tantos homens de Deus que ao longo da história deram as suas próprias vidas por amor ao Evangelho. Que nós não sejamos, ó Pai, cristãos, ó Pai, letárgicos, mas que haja um avivamento que mude o nosso coração, Deus. Que avive o nosso coração como igreja presbiteriana em Cruzeiro. Que nós sejamos inundados pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que pessoas conheçam o Teu Evangelho, para que nós possamos viver na perspectiva do Reino de Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa apatia, perdoa a nossa comodidade, Pai. Que nós venhamos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, honrar o Teu nome e viver aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nos ajuda a sermos cristãos que o Senhor espera que sejamos, Pai. Que essa palavra adentre nossos corações essa noite e faça morada e transforme o nosso ser. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Deus. Louvamos ao Senhor pela palavra que ouvimos, pela escritura que ouvimos hoje, que Deus realmente possa avivar os nossos corações. Quero primeiramente agradecer a todos que participaram deste culto conosco. Quero agradecer ao Ministério Louvor da Igreja Presbiteriana Koinonia, que esteve conosco, nos abençoando nesta noite. Ao Eduardo, que está na parte técnica e também nos abençoou na parte da intercessão. Que Deus possa honrá-lo e abençoá-lo. Meu desejo é que Deus nos abençoe cada dia mais. Vamos rapidamente, então, amados, passar por alguns recados. Eu quero ser bem objetivo hoje e deixar os seguintes recados. Essa semana, mais uma vez, eu quero desafiar você aos cultos nos lares. Quero que você, como chefe de casa, seja com a sua família num tempo de adoração, de oração e de intercessão pela sua casa, pela igreja, pelos irmãos da igreja. É muito importante que você, como cristão, faça isso. Um segundo recado, nós teremos segunda, quarta e sexta, às 8 horas, nossas lives do Facebook. Então, quero convidar você a estar entrando em uma delas pelo menos, estar participando, orando, compartilhando e expandindo o reino de Deus através disso. Também, domingo às 9 horas, a nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Esse tempo que nós refletimos sobre a palavra, nós estudamos as Sagradas Escrituras, que é um tempo também de edificação. Que você possa, em nome de Jesus, estar participando desses momentos que a gente tem feito para você. Após o nosso culto aqui encerrado, não deixe de acessar também neste canal do YouTube o nosso Momento Kids. Para você que tem filhos pequenos, é um tempo que nós temos preparado para que os nossos filhos sejam alimentados também com as Sagradas Escrituras. Então nós convidamos você a fazer isso. Hoje eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer porque Ele tem colocado o nosso coração à disposição e a fidelidade nos dízimos e das ofertas. Eu quero agradecer a você que tem participado conosco aqui dos cultos online, que tem participado das atividades e tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Muito obrigado a você,
Agradecemos a Deus em primeiro lugar, porque somente Deus pode nos convencer e pode nos levar a ofertar. Que você continue sendo fiel à tua oferta, o teu dízimo, muito tem abençoado essa casa. E nós pedimos a você também que possa nos ajudar também em oração pela compra do terreno, ok? Para que nós possamos também adquirir um terreno e construir a nossa igreja aqui. Para você que vai dizimar e ofertar nessa semana, aqui está a conta da igreja. Nós pedimos a você que esteja enviando a sua oferta, o seu dízimo. Se for uma oferta para o terreno, lembre-se na descrição, colocar terreno quando você enviar para a tesouraria, que também vai estar aparecendo agora aqui na sua tela, o telefone e o contato do nosso tesoureiro, tá ok? Nós louvamos a Deus por tudo, pois sabemos que Deus tem cuidado, né? Que Deus abençoe a sua vida, e eu creio que logo nós estaremos gradativamente retomando os cultos aqui na igreja. Então fique atento, porque logo nós teremos novidades para você que é membro dessa igreja aqui. Mas de antemão aviso também que você que não é membro aqui, não faz parte do Cruzeiro, é de outra cidade, tem acompanhado os cultos, nós vamos continuar de alguma forma abençoando a sua vida também com conteúdo para que você possa estar acessando e sendo alimentado também pelas Sagradas Escrituras, também. Eu quero neste momento louvar ao Senhor e quero pedir que após esse culto você também compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam estar tendo esse conteúdo também aqui, tá ok? Vamos orar, encerrando nosso culto nessa noite. Amado e bondoso Deus, mais uma vez diante da sua presença, nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente para nos abençoar. Obrigado porque do começo até agora, o final deste culto, o Senhor tem falado aos nossos corações desafiados. Que essa semana que vai adentrar, nós possamos ter nosso coração voltado para o Senhor, para a Tua obra, para a Tua missão, e que em nome de Jesus possamos honrar ao Senhor nosso Deus. Possamos viver para a glória do Senhor. Que a Tua vontade se estabeleça sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Abençoe cada pessoa que está nos assistindo agora. Abençoe os membros dessa igreja. Abençoe os irmãos que têm trabalhado para que esses materiais possam estar sendo colocados aqui para as pessoas. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, Pai, e a honrarmos o Teu santo e bendito nome. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que o eterno amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima semana.